Que bom estarmos diante do nosso Deus e poder declarar todas essas verdades para Ele, sabendo com sinceridade de coração de que tudo aquilo que a gente cantou é de fato verdade. Ele é o único Deus digno de adoração e nós estamos aqui para isso. Nesse momento, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1. Livro de Gênesis, capítulo 1. Leremos dos versículos 24 a 31. Mas antes de lermos, eu gostaria de fazer uma pequena revisão com vocês. Na semana passada, nós tivemos aqui conosco o pastor Luiz Barreto, o pastor Luizinho. Foi domingo de ceia e ele falou conosco sobre João 3,16, provavelmente o versículo mais conhecido da Bíblia, mais recitado, mais decorado, que fala sobre o amor de Deus. Estávamos perto do Dia dos Namorados, era um momento propício para se falar sobre amor e mostrar que nem sempre o amor que a gente entende é de fato o amor que Deus demonstra para nós. O que a Bíblia ensina que é amor nem sempre é o que o mundo lá fora tem por amor. Então, com o pastor Luizinho, nós pensamos sobre isso, sobre o que de fato é o amor de Deus. Mas no domingo anterior a esse da ceia, eu conversei com vocês sobre Gênesis. A gente está começando agora a nossa caminhada aqui em Campo Grande. E eu, conversando com Deus, orando, perguntei a Deus o que é que eu deveria pregar, o que é que eu deveria falar, o que é que Deus queria falar com a sua igreja. E eu entendi que já que estávamos vivendo um começo de história, uma nova caminhada, um início de uma nova congregação, de uma nova igreja, eu entendi que devemos começar pelo começo de tudo, e nós entendemos muito bem quem Deus é, através do primeiro dia da criação. Vimos que Ele é um Deus poderoso, onipotente, eterno, que criou de fato todas as coisas através da sua palavra. E hoje eu queria que a gente continuasse refletindo um pouco sobre isso. Naquele domingo, para quem não estava aqui, a gente conversou um pouco sobre fé e ciência. O mundo diz que são coisas que não caminham de mãos dadas, mas a gente entende que sim, tudo foi criado pelo nosso Deus. Todas as leis que governam o nosso universo foram estabelecidas pelo nosso Deus. A ciência é uma bênção de Deus. Nós, como crentes, filhos de Deus, não devemos encarar a ciência como algo externo, como algo contrário à nossa fé. Não, pelo contrário. A gente entendeu aqui, na nossa EBD e na pregação, que a ciência, uma vez submissa à palavra de Deus, consegue verdadeiramente comprovar aquilo que a Bíblia ensina sobre os dias da criação, sobre como o mundo funciona, como o Senhor determinou. Nós entendemos que a realidade de tudo isso vem do nosso Deus, e a gente viu como tudo foi criado de maneira perfeita, de maneira lógica. As coisas se interligam, elas se conectam de uma forma maravilhosa. O mundo não foi criado por uma explosão ao acaso, sem motivo e sem propósito. Não, Deus criou tudo de maneira ordenada, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Tudo acontece de acordo com os seus propósitos. Toda a vida na terra existe com um propósito. E nós vimos que Gênesis é o livro dos começos. Começo não só da criação do mundo, mas o começo da humanidade, o começo do pecado, o começo da aliança de Deus com Adão e com os homens, o começo da nossa história de redenção após a queda. Tudo está descrito aqui no livro de Gênesis. E nós também vimos que criação e criador são coisas distintas. E nós, por isso, não podemos adorar a criação nem as criaturas, apenas o Criador. Deus fez o sol, mas o sol não é Deus. Deus fez os mares, e por mais bonitos que sejam, os oceanos, os mares, não são Deus e não são dignos de receber a adoração que só o Criador deve merecer e deve receber. E nós vimos também nessa pregação que a criação, diferente de Deus, ela não é eterna. A criação teve um princípio e terá um fim. Quando Jesus voltar, toda essa vida que nós conhecemos, toda essa realidade que existe, ela também terá um fim para dar lugar a um novo céu e uma nova terra. E nós cremos nisso e aguardamos esse dia com muita alegria e com muita esperança. Então nós vimos que a partir desse primeiro dia, a criação ela vai ter um padrão.
cada um dos dias Deus vai falar e aquilo que Ele mandar irá existir. Existe de fato um padrão que vai se repetindo no primeiro, no segundo, até o sexto dia. Deus falava e do nada, ex nihilo, aquilo surgia. Diferente de nós somos seres criativos, mas a gente não consegue criar do nada. Deus dizia, haja luz, e a luz surgia. E Moisés fala para a gente, o autor do livro de Gênesis, que Deus olhava a cada dia para aquilo que Ele havia criado, e Deus dizia que aquilo era bom, porque a natureza e a criação refletiam a essência de Deus, refletiam quem o próprio Deus era. Então, como Ele é bom, tudo que Ele cria também é bom. E então a gente chega ao sexto dia. E o sexto dia ele é importante porque ele começa igual aos outros, seguindo esse mesmo padrão. Deus vai falar e algo vai surgir. Mas uma coisa especial acontece nesse dia, e é sobre essa coisa especial que eu queria conversar com vocês nessa noite. Tudo que Deus havia criado era bom, mas nada até esse momento era criado à imagem e semelhança de Deus. Então vamos analisar esse dia juntos. Gênesis 1, versículos 24 a 31, diz assim a palavra de Deus. Disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Eu gostaria de convidar nesse momento nossas crianças aqui à frente, de 0 a 9 anos, e suas professoras, para a gente poder orar por elas. Vamos lá, vamos fechar nossos olhos para falar com o nosso Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nessa noite eu te peço, Pai, que em misericórdia e graça o Senhor fale com cada um de nós. Que o Senhor permita que essas crianças aprendam da Tua palavra, que elas cresçam em sabedoria e graça e Te amem e nunca se desviem dos Teus caminhos. Que elas sejam preservadas, ó Deus, do mal desse mundo e glorifiquem o Teu nome até o dia de sua velhice. Te peço por suas professoras, que elas consigam com graça, ó Deus, ensinar a essas crianças aquilo que o Senhor colocou no coração delas, aquilo que o Senhor revelou nessa palavra. E de igual modo, eu te peço por mim, ó Pai. Te peço que da minha boca só saiam as Tuas palavras e o Teu querer, a Tua vontade revelada. Que o Senhor mova o Seu Espírito ao nosso redor, que o Teu Espírito nos ilumine e que a gente consiga entender de verdade a Tua palavra, guardá-la no coração e praticá-la. Então nos abençoa nessa noite, ó Deus, me usa apesar de mim, apesar das minhas falhas, dos meus pecados, que eu possa verdadeiramente ser um canal para pregar o Teu Evangelho de forma clara e eficaz para a Tua igreja. Cuida de nós, perdoa os nossos pecados e abençoa, Pai, a Teu povo, a Tua igreja. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, com certeza, em algum momento da sua vida, quando você foi para uma praia e viu o oceano, quando você viajou e viu montanhas,
Ou quando você olhou para o céu à noite e viu um céu estrelado ou uma lua cheia. Quando você foi para algum lugar e viu um pôr do sol. Em algum momento desses, de alguma forma, você consegue perceber a mão do nosso Deus. É um vislumbre, é um relance, de uma forma muito rápida, mas algo faz sentido em nosso coração, algo de fato nos mostra, nos conecta com a criação e o seu Criador. Em algum momento isso já aconteceu com todos nós. A gente olhou para a criação, se deparou com aquela beleza e com aquela grandiosidade de tudo, do oceano, do céu, de todos os lugares da terra, a beleza de uma flor às vezes. Isso nos mostra que de fato tudo foi criado e pensado com ordem e beleza, com cuidado e amor. E verdadeiramente é isso que a criação faz. Apesar de nossa deficiência, apesar do nosso pecado, das nossas incapacidades de nos relacionarmos com Deus, a criação nos revela, de forma geral, quem esse Deus é. Davi entendia isso também. E ele falou no Salmo 19 sobre exatamente essas questões. Ele disse assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Toda a criação em silêncio dá glórias a Deus por quem Ele é, e revela para cada um dos homens e os torna indesculpáveis por não perceberem, não reconhecerem que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas ao mesmo tempo, ainda que a criação faça isso e revele o nosso Deus, ela não faz essa revelação completa. E Deus nos dá a sua palavra para nos dizer seus nomes, nos dizer seus atributos, revelar a sua vontade de forma específica para cada um de nós. E nesse momento, entendendo o papel do homem, entendendo que a criação revela a glória de Deus, mas Ele dá ao homem, a cada um de nós, a cada ser humano, a condição de verdadeiramente tornar mais clara essa revelação de Deus. E é isso que eu queria que a gente entendesse nesse momento. A importância do sexto dia e a importância da nossa criação dentro de toda a criação. E os versículos 24 e 25 nos começam dizendo: disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Como eu falei, o padrão ele se repete no começo do sexto dia. Deus fala e tudo surge, cada animal, cada ser vivo passa a existir aqui no sexto dia, como ele já havia feito no quinto, as aves e os seres marinhos. Agora ele povoa a terra com esses animais, de acordo com a sua espécie, de acordo com a sua vontade, cada um diferente do outro. E todas as coisas criadas eram de fato boas. Mas chega então o último ato da criação, o clímax de toda essa semana, o momento em que o ser humano seria criado. Nós fomos os últimos a sermos criados, e isso é muito importante a gente perceber. Isso mostra para nós, uma vez que nós fomos a última coisa a ser criada, que o ser humano não participou de forma nenhuma de nada na criação. Nós não tivemos inferência, nós não tivemos participação em nada. Tudo foi criado pelo nosso Deus. Quando nós surgimos, tudo já existia. Essa é a garantia que Gênesis já nos dá de sermos seres humildes diante de Deus, porque nós não participamos de nada. Nós fomos criados, mas tudo já existia ao nosso redor. E apesar do que nós achamos, nós não somos deuses. E esse momento da criação nos mostra isso. Nos dá uma dose de humildade para reconhecer que a gente não tem participação. Apesar da gente achar que a gente, de fato, é dono de todas as coisas, a gente não teve um momento de colaboração para que a gente entenda a nossa pequenez diante desse Deus Criador, que fez tudo sem precisar da gente. Nossa força, nossa sabedoria, nossa inteligência, nossa criatividade, nada fez parte de nenhum momento da criação.
O Senhor fez tudo. Isso nos mostra que nós devemos nos ajoelhar diante dele. Reconhecer que ele é o único criador de todas as coisas e em reverência e submissão. Reconhecer que sem ele nós não seríamos nada. E Jó entendeu isso aqui também. Jó passou por muitos problemas. Muitos problemas. Jó perdeu os filhos. Jó perdeu a saúde. Jó perdeu a fortuna. E durante todas essas lutas, todas essas provações, chega um momento que o coração de Jó começa a vacilar e começa a questionar a Deus se Deus não estava vendo aquilo tudo que ele estava passando. O coração de Jó, interpretando a sua realidade, não pela palavra de Deus, não por quem Deus era, mas pela sua própria existência, pelo seu próprio conhecimento limitado, Jó se vira para Deus e questiona quem Deus é e o poder de Deus. Mas Deus responde a Jó com muita clareza. Jó ainda não entendia tudo o que ele iria entender ao final da sua história. Mas Deus responde a ele dizendo assim: onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou viste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-me se o sabes. Onde está o caminho para a morada da luz, Jó? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa. É como se Deus dissesse assim a Jó: Jó, eu sou Deus. Eu criei todas as coisas. Como é que você vem diante de mim questionar a mim? Eu entendo a realidade da sua vida e da vida de todos os seres viventes. Eu os criei, eu os governo. Como é que você chega diante de mim com essa ousadia e com essa capacidade de pensar que você é mais sábio ou justo do que eu, que governo sim todas as coisas? E Jó entenderia verdadeiramente o que Deus estava dizendo. No final da sua história ele vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Depois de todas as provações, depois de entender verdadeiramente a sua pequenez diante desse Deus grande, Jó percebe quem Deus de fato é. E Deus, em misericórdia, restitui tudo a Jó. A questão não era ter ou não ter, era saber conviver com as provações e saber reconhecer diante de Deus quem nós somos a partir de quem Ele é. E é isso que Gênesis começa a nos ensinar desde o começo. Mostrando quem Deus é, a gente entende o nosso lugar na criação. E é um lugar muito pequeno. É um espaço muito pequeno. Nós não somos nada, mas Deus faz de nós, de fato, algo, e isso é importante da gente entender. Esse Deus, santo, maravilhoso, eterno, grandioso, poderoso, soberano, Ele escolhe nos amar. Ele não precisava de nós para nada. Continua não precisando de nós para nada. Ele não precisa do nosso louvor. Não precisa que a gente se reúna aqui para adorá-lo. Ele é tudo que Ele precisa ser. E Ele sabe disso. Não precisa de nós, mas Ele escolhe nos criar, escolhe nos amar, e é por isso que eu comecei essa mensagem mostrando a nossa pequenez, porque o que vem agora envaideceria o coração de qualquer homem. Deus escolhe nos fazer e Ele nos ama, versículos 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: haja firmamento entre as águas de baixo, de cima do firmamento, e houve firmamento. Deus disse: haja os luzeiros no céu, e os luzeiros surgiram. Mas Deus não disse: haja o homem. Deus disse: façamos o homem. Existe a mesma solenidade, a mesma autoridade, mas existe agora pessoalidade. Deus se envolve de uma forma diferente na nossa criação. É, de fato, a joia da criação. É o bem mais precioso para Deus, que coroa esse momento de criação da terra e do mundo que nós conhecemos. A narrativa agora, ela é diferente. Percebe como é diferente? Todos os dias, Deus dizia: haja, e a coisa acontecia. Dessa vez não. O cesto dele começa igual: haja animais,
Mas no momento de criar o homem, ele diz, façamos juntos, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, juntos, façamos o homem. Matthew Henry é um teólogo, e ele falando sobre o livro de Gênesis, sobre esse capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: no início, o Senhor fala como alguém que tem autoridade. Neste ponto, ele fala como alguém que tem afeição. É diferente o tom que Deus usa para nos criar. Isso está muito claro desde o começo. E quando ele diz façamos o homem, Gênesis 2 vai recontar essa história com um pouco mais de detalhes, esse sexto dia, essa criação do homem com um pouco mais de detalhes. E aí Gênesis 2:7 vai dizer assim para a gente: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Percebe como, de fato, existe um envolvimento maior. Uma pessoalidade de Deus se debruça, se envolve nessa criação. Ele nos molda do barro. Ele não só fala, e se ele só falasse, nós iríamos existir como sempre aconteceu. Mas é a intenção de Deus se envolver de uma forma diferente, pessoal. E o texto diz para a gente que o homem passou a ser alma vivente. E eu sempre falo para vocês isso: a Bíblia explica a Bíblia. A gente viu na passagem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas no capítulo 2, quando a palavra de Deus nos diz, passou a ser alma vivente, é para nos explicar exatamente esse primeiro momento. Quando a gente fala sobre imagem e semelhança, a tendência natural é a gente pensar na aparência, pensar que de alguma forma a gente se parece com Deus. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo, porque o nosso Deus é espírito, ele não tem um corpo como nós temos. E se você olhar para o lado, você vai ver que a pessoa que está ao lado de você, ela é muito diferente de você. Nós temos cabelos diferentes e cor de peles diferentes, nós somos diferentes entre nós mesmos. Então nós não temos uma aparência física, a imagem, semelhança de Deus. O que a Bíblia está falando para a gente aqui é que nós temos uma alma semelhante a Deus. Um espírito, algo dentro de nós, reflete quem Deus é. Imagem e semelhança não são palavras diferentes. Elas representam a mesma coisa, são sinônimos que reforçam uma a outra, ratificam que algo em nós verdadeiramente refletirá quem Deus é. Mas como que isso acontece na prática? Como é que a gente por dentro é imagem e semelhança de Deus? Eu falei para vocês que Deus ele revela a nós, através da sua palavra, seus atributos, suas características. E muitos desses atributos, dessas características, são comunicáveis. Deus comunicou a nós, ele passou para nós. Então, muito do que a gente consegue ser é porque Deus colocou em nós os mesmos atributos que ele tinha. De novo, isso não faz com que nós sejamos deuses, de forma nenhuma, mas faz com que nós consigamos refletir a imagem e semelhança de Deus nessa vida, nessa realidade, nessa terra. Então, o amor, a verdade, a justiça, o perdão, a honestidade, a criatividade, a moralidade, a criatividade, tudo isso que a gente consegue ser e fazer, nós conseguimos ser e fazer, porque Deus é e faz. É isso que ele está dizendo. Na vida que nós temos, ainda que de forma imperfeita, não plenamente como Deus é, a gente consegue amar, ainda que não seja o amor perfeito de Deus. A gente consegue perdoar, ainda que não seja o perdão perfeito de Deus. A gente consegue refletir a imagem, a semelhança dele, sendo como ele é. E é por isso que o quinto mandamento diz, não matarás. Eu falei isso para vocês no outro domingo. A gente não pode matar o nosso próximo, porque cada um de nós tem em si a imagem, a semelhança de Deus, e isso é algo muito precioso. Nada na criação, por mais que a criação ela expresse, ela revele o Senhor, nada possui em si a imagem e a semelhança de Deus que nós possuímos. Todo ser humano importa. Cada um de nós carrega a imagem de Deus. É por isso que a gente não pode matar ninguém, porque essas pessoas carregam em si a imagem de Deus. A dignidade em nós, não pelo nosso mérito, não pelas nossas características, mas por quem Deus é em nós. Isso nos dá valor. Não é um valor intrínseco por quem nós somos isoladamente,
mas por quem Deus é em nós. A dignidade e valor em cada um de vocês. Todo ser humano é precioso, todo ser humano importa, porque cada um reflete a Deus. E não só o homem, mas está muito claro aqui na palavra de Deus. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mesmo diferentes diante de Deus, homem e mulher têm o mesmo valor. E embora isso pareça uma questão muito óbvia, lá fora não é isso que a gente vive. Não é isso que é pregado por todas as pessoas. Mas homem e mulher diante de Deus têm muito valor. Uma questão que é difícil para muita gente entender é de que a mulher deve ser submissa ao marido. Mas isso não a torna menor, isso não a torna menos amada por Deus. Ela tem o mesmo valor que o homem. Ela tem uma função diferente na sua casa e na sua família, mas ela tem o mesmo valor diante de Deus. E eu estou reforçando isso porque o mundo é muito bom em contar mentiras para nós. Satanás é muito eficaz no trabalho dele. E aqueles que não amam a Deus e não conhecem a sua palavra, eles também são muito bons em nos contar mentiras e em dizer que nós não temos valor, que a vida ela é descartável, que ninguém merece nada, que você não é amado, que você está só, que você vai morrer só e que ninguém se importa. Isso não é verdade. Isso não é verdade desde o momento que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. E se as pessoas entendessem isso de verdade, se elas verdadeiramente compreendessem o Evangelho, e que ironia, todo mundo diz que os cristãos, que o cristianismo é uma religião que só traz preconceito, que só traz machismo, que só traz um monte de coisa. Se elas verdadeiramente entendessem quem Deus é, se elas verdadeiramente entendessem o Evangelho, elas perceberiam que o que Cristo está dizendo é que todos nós importamos. E se a gente conseguisse entender isso enquanto humanidade, não só nós aqui, povo de Deus, mas se todo mundo verdadeiramente entendesse isso, nenhuma pessoa negra teria sido escravizada pela cor da pele dela. Nenhum judeu teria sido morto no Holocausto pela religião e pela etnia que tinha. Nenhuma mulher sofreria abusos dentro de casa ou no seu trabalho por ser mulher. Nenhum idoso e nenhum doente seria considerado como um peso para a sociedade, porque cada um de nós verdadeiramente entenderia que todos importam. Não importa a classe social, não importa a cor da pele, não importa a idade, nada importa. Todos importamos para Deus, e isso também nos dá a consciência de que uma criança no ventre de sua mãe é uma vida que importa para Deus. Verdadeiramente já é uma vida criada por Deus, que está crescendo, ainda não nasceu, mas já está viva. Porque todo ser humano importa, toda vida importa diante do Senhor. E quando a gente entende isso, isso muda quem a gente é, muda a nossa percepção de como a gente deve lidar com o nosso próximo e conosco mesmos. Nós perdemos o senso de quem somos, porque a gente perdeu o senso de quem Deus é. A gente perdeu o senso do valor da vida. E é por isso que as coisas estão como estão. Todo dia, milhares e milhares de pessoas são mortas por nada. Por um cigarro, por uma dívida, por 10 reais. Pessoas são mortas diariamente. Maridos matando suas próprias esposas dentro de casa. Os homens que deveriam amá-las e protegê-las, cuidar delas. Filhos matando pais, pais matando filhos. Todo mundo vivendo um caos desordenado e desrespeitoso, como se Deus não importasse. E a nossa identidade, isso acontece porque a nossa identidade não está em Deus. A gente escolhe quem quer ser, a gente não considera quem Deus é. Mas se Deus criou tudo, não é Ele quem deveria nos dizer quem nós somos? Se nós fomos criados por Ele, a gente desrespeita e desconsidera o próximo, e a gente nega a si mesmo. E uma coisa importante que o texto está dizendo para a gente: homem e mulher são diferentes entre si, o Senhor quis assim. Se Ele quisesse todo mundo igual, Ele teria feito todo mundo igual. Ele escolheu nos fazer diferentes, mas a gente também escolhe relativizar isso. A gente relativiza o que é ser homem, o que é ser mulher, o que é ser humano, e aí tudo fica uma área cinzenta, confuso, e a gente deixa de assumir o nosso papel e o nosso lugar na criação e viver como Deus gostaria que tivéssemos vivido. Foi Ele quem nos fez, foi Ele quem nos criou, e o que Ele pensa importa. O que Ele define importa. E agora é cada um por si. Todas as vidas parecem descartáveis. Ninguém importa de verdade
para ninguém. Você é só mais um em uma multidão. É isso que o mundo diz para a gente todos os dias. Mas tudo na criação foi criado com ordem, foi isso que eu disse. Com ordem, com propósito, com intenção. E você está aqui, meu irmão. Se tudo na criação foi criado com propósito, e você está aqui, vivo, sua vida tem um propósito. Sua existência não foi por acaso. Nada na criação foi por acaso. A gente viu isso desde o primeiro dia. O Senhor escolheu nos criar. Se estamos vivos porque o Senhor nos quer vivos. O Senhor escolheu criar você. No mundo todo só tem um de você. Que verdade preciosa. Só tem um de você em todo o mundo. E eu sei que isso parece uma conversa motivacional, né? De se valorize, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu quero que você entenda quem você é diante de Deus. Você pode não acreditar nas minhas palavras. Tem muita gente dentro da igreja sofrendo com depressão, sofrendo com ansiedade, duvidando do seu valor, duvidando que Deus de fato lhe ama, duvidando que Deus se importa, como Jó também duvidou. Mas se você não acredita nas minhas palavras, acredite nas de Jesus, porque Jesus disse assim: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor para esse Deus dos céus? A gente fica ansioso pelo pão de cada dia, pelo que vai vestir, pelo que vai comer, e Deus está dizendo: eu amo você. Eu lhe dei a vida e eu vou sustentar a sua vida. Se aproxime de mim. Entenda quem eu sou e a partir de mim entenda quem você é. É isso que a gente precisa guardar no coração. É essa verdade que Gênesis nos revela. A vida não é perfeita. Eu sei que não é perfeita. São muitas as lutas. É um caos, é pecado, é imperfeição para todo lado. Mas há um Deus perfeito e santo que se aproxima de nós e nos traz luz, e nos traz vida, e nos traz propósito, e nos traz paz. E tudo na nossa vida, a partir dele, começa a mudar. E quando ele faz isso com um de nós, essa imagem e essa semelhança que foi manchada pelo pecado, ela começa a ser restaurada. E a gente começa a ser capaz de voltar a assumir o nosso papel na criação, de refletir Deus no mundo. Em Cristo, essa imagem perdida, restaurada, quebrada, começa a ser refeita. E a gente consegue verdadeiramente cumprir o nosso papel para o qual fomos inicialmente criados. E é sobre esse papel que eu gostaria de falar agora. No versículo 28, Moisés vai falar assim para a gente: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Deus deu a Adão e a Eva uma autoridade. E junto com essa autoridade, ele deu uma responsabilidade. E essa mesma autoridade e essa mesma responsabilidade é passada para nós. De geração em geração, cabe aos filhos de Deus, aos seres humanos, cuidarem da criação. É isso que a gente chama em teologia de mandato cultural. A gente consegue entender nesse processo da criação, em Gênesis, 3 mandatos. O mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Qual que é a diferença de cada um? O mandato espiritual é a forma como Deus vai falar que a gente deve se relacionar com Ele. É a comunhão com Deus, do homem com o Senhor, da criatura com o Criador. O mandato social é esse momento de se multiplicar, de formar uma família, de nos relacionarmos uns com os outros, com os nossos próximos. E o mandato cultural envolve o trabalho, a vocação de cuidar do jardim, de fato dominar a terra, cuidar dela, preservá-la. Deus vai dando a nós funções dentro dessa criação, porque, como eu disse, não estamos aqui por acaso, temos um propósito diante de Deus para existirmos. E então esse trabalho, essa vocação que Deus dá a Adão, nesse momento, é de cuidar do jardim. É isso que Deus diz a Adão: cuida do jardim, cuida do Éden. Adão, dá nome aos animais, preserva, cuida de fato de tudo que está acontecendo aqui. E uma coisa importante da gente perceber: não há aqui e não há em momento nenhum da Bíblia uma separação entre o que é um trabalho secular e um trabalho sagrado. O meu trabalho como seminarista aqui da congregação não é mais sagrado do que o trabalho
de um professor, de um bombeiro, de um arquiteto. Cada um de nós recebeu dons e habilidades dadas pelo próprio Deus, para que juntos a gente pudesse cuidar da criação, para que a gente pudesse dominar a criação. Então a sua vocação, o seu trabalho, a sua vida importa muito quando é feito para Deus e não para os homens. É assim que você santifica o seu trabalho. Não precisa ser todo mundo pastor, não faz sentido se todos fôssemos pastores, se todos fôssemos missionários, se todos fôssemos presbíteros e diáconos. Faz sentido que sejamos um corpo diverso, que se complementa, e cada um de vocês, no seu dia a dia, indo lá, fazer planilha, fazer ofício, trabalhar nas coisas que aparentemente não glorificariam a Deus. Você glorificará a Deus fazendo isso para o Senhor, fazendo o seu melhor para o bem do próximo, para o bem da sua família, para o seu próprio bem, cuidando de fato de tudo isso. E a gente vai tendo uma noção mais clara desse valor que Deus coloca em nós, de quem Ele é de fato. E mostra mais uma vez que todos nós importamos para esse processo de construção que Deus está fazendo. E essa consciência, novamente, é importante justamente por isso, de entender que Deus cuida da criação através de nós. Somos nós os responsáveis por tudo isso. A questão é que a gente perdeu o senso, como eu falei, de qual que é a nossa identidade e, consequentemente, de qual é o nosso papel dentro da criação. A gente interage com a criação como se a gente fosse dono dela. E a gente não é dono. O que Deus vai nos fazer entender é que nós somos mordomos da criação, servos da criação. Estamos aqui para cuidar dela, nós não somos donos. O Senhor é dono de todas as coisas, não nós. Mas a gente pensa que é dono, e é por isso que a gente poluiu os mares e os rios, e poluiu o ar, e desmatou as florestas, e maltrata os animais, porque a gente não sabe ser mordomo daquilo que Deus criou para que nós cuidássemos. É papel da igreja preservar o meio ambiente, porque esse meio ambiente foi criado para o nosso favor, como bênção para nós, para nos suprir, nos sustentar, nos maravilhar. Mas se a gente destrói todas as florestas, se a gente polui todos os lagos e todos os rios, como é que essa criação vai conseguir revelar a Deus? Se tudo que Deus cria, a gente deturpa. Se tudo que Deus cria, a gente destrói. É papel da igreja cuidar da criação e das criaturas. É mais fácil a gente entender o cuidar do próximo, amar o próximo, porque está muito claro na palavra de Deus. Mas através de Gênesis a gente entende isso, que é o nosso papel. Adão cuidava do Éden, do jardim, mas uma vez que ele foi expulso de lá, era o papel dele cuidar de todo o planeta. Mas ele não podia fazer isso só. Era um papel de todos nós, e é um papel de todos nós. Muito da criação já foi destruído, mas a gente ainda pode cuidar. A gente ainda pode preservar aquilo que Deus criou e assim dar um bom testemunho de quem Deus é. E então Deus segue dizendo assim: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa ordem de multiplicarmos é para que a imagem de Deus, que estava em Adão, que estava em Eva, ela pudesse percorrer toda a terra. Essa é a ideia. Deus colocou em Adão e Eva a imagem e semelhança dele. E uma vez que eles se multiplicam como homem e mulher, macho e fêmea, eles iriam ter filhos, que teriam filhos, que teriam filhos. E então toda a terra conseguiria refletir a imagem de Deus, porque em toda a terra existiriam pessoas. Essa é a ideia, para que Deus, de fato, fosse glorificado. O Matthew Henry, aquele mesmo teólogo que eu citei antes, ele fala uma outra coisa muito importante sobre essa passagem, que a gente não conseguiria ver sozinho, provavelmente. Ele diz assim, sobre essa questão de se multiplicar, de ter filhos. Os anjos não foram feitos macho e fêmea, porque não deveriam propagar a sua espécie. Mas o homem foi feito assim, para que a natureza pudesse ser propagada e a raça humana tivesse a sua continuidade. Mas não é assim com os luminares do céu. As estrelas não acendem outras estrelas. Deus fez apenas um homem e uma mulher, e vê como isso é importante. Deus fez apenas um homem e uma mulher para que todas as nações dos homens pudessem saber que eles mesmos foram feitos de um único sangue, descendentes de uma origem comum, e pudessem assim ser levados a amar uns aos outros.
Mas aí, aqueles cientistas que não amam a Deus, que não conseguem reconhecer que viemos todos de Adão e Eva, dizem que viemos do macaco. A gente perde nesse processo essa essência de entender que somos todos um povo só, com línguas diferentes, com costumes diferentes, com aparências diferentes, mas somos todos raiz de Adão e Eva. Éramos para a gente ter essa compreensão de humanidade. Era mais fácil amar o próximo se a gente entendesse isso de verdade. Mas a gente só pensa em como a gente é diferente, em como a gente não parece com o próximo, como a gente não vive como o próximo, não pensa como o próximo, não age como o próximo, mas somos todos descendentes de um mesmo homem, de uma mesma mulher, carregando até hoje a mesma imagem e a mesma semelhança de Deus que foi colocada neles. E o texto continua dizendo assim para a gente, versículos 29 e 30. Disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso vos será para mantimento. E todos os animais da terra, e todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. O que é que a gente está vendo aqui nesses versículos? A provisão misericordiosa e maravilhosa de Deus. Aquele que fez o homem e fez os animais, que deu vida a todos eles, garante o sustento deles. Essa é a verdade. Deus não criou tudo e largou de mão. Assim que Ele cria, Ele diz: olha, é assim que vocês vão sobreviver. Eu criei tudo para garantir a preservação de vocês. O cuidado que Ele teve naquele momento continua até hoje. Ele nos deu vida e Ele preserva a nossa vida. Salmo 123, 25 diz assim: e Deus dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. E no Salmo 36, versículos 6 e 7, o salmista diz assim: a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preserva os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, porque a gente sabe que o pão de cada dia que está na nossa mesa foi mandado pelo nosso Deus. A gente tem saúde, a gente trabalha, você pode pensar isso: não, mas eu que trabalhei, eu que comprei, mas Deus te deu saúde para trabalhar, e Ele te permitiu ter uma educação para você se formar e conseguir o emprego que você tem. É Ele quem te sustenta todos os dias, te levando seguro para o trabalho e te trazendo de volta. Ele usou alguém para plantar esse alimento, Ele mandou a chuva para regar esse alimento. Tudo que a gente tem veio do Senhor. Mas é o nosso papel trabalhar, glorificar a Deus com a nossa vocação, ser reconhecido e remunerado por ela. Foi assim que Deus escolheu e Ele nos mantém desse jeito. Mas a gente não pode esquecer nunca de que tudo que a gente tem veio da mão do nosso Deus. É por isso que Jesus diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu preservo as aves, eu vou preservar vocês. Eu os criei, eu vou sustentá-los, cada um de nós. E então no versículo 31, o último versículo da passagem, Moisés diz assim: viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Não é que o homem era muito bom. Quando eu era mais novo, eu achava isso, quando eu li essa passagem. Eu achava que o homem era muito bom, que o homem era melhor do que tudo. Mas quando você presta atenção, ele diz: viu Deus tudo quanto fizera, e viu que era muito bom. Chegamos agora, de fato, ao final da criação. A criação está agora completa e tudo se interliga de forma perfeita. Os animais marinhos e o seu habitat, e as aves, e os homens, e os animais, tudo está integrado de uma maneira maravilhosa, plena, tudo de maneira perfeita. Não havia mal, não havia falhas nessa criação, não havia pecado, não havia morte, não havia nada disso. Tudo era muito bom. Mas, infelizmente, tudo que era muito bom, a gente corrompeu com o nosso pecado. Mas isso aqui é assunto para daqui a mais 2 domingos. A gente vai entender um pouco melhor o que é que aconteceu, como é que esse mal entrou no mundo. Se Deus é bom e Deus criou todas as coisas boas, como é que o mal surgiu? Como é que o pecado apareceu? É isso que a gente vai entender mais para frente. Mas diante de tudo que a gente conversou, meus irmãos, tem algumas lições que eu queria que a gente tirasse desse sexto dia da criação. A primeira coisa:
viva com humildade diante do seu Criador. Precisamos reaprender o nosso lugar na criação. Nós não estávamos presentes quando tudo foi criado. Nós não participamos da criação, nós não sustentamos o mundo, nós não somos donos de nada. A vida cristã começa com a reverência diante desse Deus Criador. Então entenda o seu papel, entenda o seu valor, mas entenda o seu lugar dentro dessa criação. Entenda quão pequeno nós somos e quão pouco nós podemos fazer sem o nosso Deus. Então, antes de reclamar com Deus sobre a sua situação, antes de agir como se nós fôssemos os senhores da terra, se curve diante desse Deus, sabendo que Ele cuida de nós, que existe um propósito para cada provação. Verdadeiramente acredite nisso, porque isso muda a forma como nós oramos, isso muda a forma como nós sofremos, isso muda a forma como nós planejamos, isso muda a forma como nós tomamos decisão. Quando a gente entende quem Deus é, entendemos quem nós somos, e isso muda tudo nas nossas vidas. Em segundo lugar, trate cada pessoa como alguém que carrega a imagem de Deus. Se todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, então ninguém pode ser tratado como descartável. Ninguém. Ame quem se parece com você. Ame quem é diferente de você. Ame seu irmão na igreja. Ame aquele que não está na igreja. Ame aquele que não tem a mesma fé que a gente tem. Ame o seu amigo. Ame o seu inimigo. Tem amores que são mais fáceis de dar do que outros, mas todos eles, aqueles que amam ou não a Deus, que conhecem ou não a sua palavra, são imagem e semelhança de Deus e merecem a dignidade e a honra de carregarem em si essa imagem. Mas não só fale que ama, viva esse amor, haja de verdade, dê testemunho do amor que você sente no seu coração que vem do Senhor. Então, verdadeiramente, pratique esse amor. A igreja não pode repetir a lógica cruel do mundo, que valoriza as pessoas por quem é mais útil, ou pela aparência delas, ou pela produtividade delas, pelo status dela, não importa, nada importa. Ame as pessoas simplesmente porque elas são imagem e semelhança de Deus, e por isso são dignas do nosso amor. Em terceiro lugar, trate a si mesmo como alguém que carrega a imagem de Deus. Não se esqueça do mandamento, meu irmão. Não se esqueça do mandamento. Ame o próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Tem gente que só consegue amar o outro e não consegue se amar. Mas existe valor em você porque Deus colocou em você esse valor. Não merecemos nada, somos falhos, pecadores, miseráveis. Mas há algo em você que vale muito. A imagem do seu Deus. Então equilibre as coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas. E a partir disso, ame o seu próximo e ame a si mesmo. Eu sei que para quem está lutando com depressão, com ansiedade, com todas essas questões, é mais difícil. Mas não deixe a depressão lhe dizer quem você é. Deixe Deus dizer quem você é. Você está aqui na casa dele porque ele ama você. Trouxe você aqui para ouvir essas coisas, essas verdades que não são minhas. São todas bíblicas. Então guarde no coração essa certeza. No dia em que Satanás disser para você que você não vale nada, que você está só, que você não merece nada nem ninguém, lembre-se do que Deus fez por você. Lembre-se dessas palavras. Façamos o homem. Cada um de vocês. Cada um de nós de maneira única. Não tem outro de você na terra. Deus quer usar você para glorificar o nome dele. Então não esqueça nunca. Apesar de quem nós somos, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa falta de fé, apesar da nossa ignorância, Deus escolheu criar você. Escolheu amar e Ele escolhe lhe sustentar. Não vai faltar nada. Não vai faltar nada. E Ele está fazendo isso, nos fazendo aprender todas essas coisas, para que uma vez sendo restaurados, através de Jesus, a gente consiga fazer com que essa imagem manchada seja refletida no mundo, como ela deveria ser desde o princípio. Romanos 8:29 nos diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E depois, em 1 João, confirmando essa verdade, João vai dizer: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar na segunda vinda, seremos semelhantes a ele plenamente, porque haveremos de vê-lo como ele é. É um processo de santificação, de entendimento, de aprendizado, mas isso está acontecendo, a gente está sendo transformado e a gente consegue já, por tudo que Deus é em nós, por tudo que Ele nos ensinou, glorificá-lo. Quando o mundo olhar para você, que ele veja a luz do Evangelho de Jesus Cristo, que essa imagem verdadeiramente se restaure. E por fim, em quarto lugar, temos mandamentos a cumprir. Temos obrigações e vocações a cumprir. Então não deixe de entender que não existe diferença entre a sua vida secular e a sua vida sagrada na igreja. É uma vida só diante do Deus que está dentro e fora da igreja com você. Tudo que você faz, faça para a glória de Deus, como para o Senhor e não para homens. Então trabalhe para o Senhor. Crie seus filhos para o Senhor. Administre seu dinheiro para o Senhor. Sirva na igreja para o Senhor. Cuide da sua casa para o Senhor. Estude para o Senhor. Cuide e preserve da criação para o Senhor, para que tudo na sua vida glorifique o nome do nosso Deus. Exista para a glória de Deus. E assim viveremos o nosso chamado. Não importa qual é a sua profissão, o nosso chamado é ser luz nesse mundo, refletir a imagem de Deus. Entenda isso e viva isso. E você vai conseguir adorar o nosso Deus. Vivendo assim, o velho homem vai começar a diminuir. E a imagem restaurada de Cristo começará a crescer em cada um de nós. Você honrará a Deus e achará a sua verdadeira identidade de ser um filho de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Não esqueça disso, não duvide disso, porque essa é a mais pura verdade. Cada um de nós é imagem e semelhança de Deus. Então, meus irmãos, minha oração nessa noite por cada um de vocês é que quando você olhar para o pôr do sol, quando você olhar para os oceanos, para as montanhas, para o céu estrelado, você verdadeiramente lembre do seu Criador. Mas, ao mesmo tempo, eu oro para que quando você olhar para o seu irmão, olhar para o seu próximo e olhar para si mesmo, você também se lembre do seu Criador. Essa parte é mais difícil, mas é um exercício que a igreja precisa fazer, de amar todos e amar, inclusive, os nossos inimigos, porque foi isso que Deus nos pediu. Então, que essa verdade guie a sua vida, meu irmão. Que você ame o Senhor, ame o seu próximo e ame a si mesmo, como Deus, desde o começo, nos amou. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, ó Deus, pela certeza que eu tenho no coração de que tudo isso é verdade. Todos os meus irmãos aqui, ó Pai, eu consigo ver Cristo neles. Eu consigo te ver neles, Senhor, no zelo deles, no amor deles, na comunhão que eu tenho com eles. É o Senhor nos transformando e nos unindo como um só corpo, como uma só igreja. Eu te louvo por isso. Te peço que cada um aqui, ó Deus, tenha essa fé, a certeza de que desde o começo o Senhor nos amou, escolheu cuidar de nós e nos criou com tanto cuidado e zelo e pessoalidade e intenção. Não nos deixe esquecer disso. Não nos deixe esquecer de quem nós somos em Ti, para que a gente possa viver de acordo com essa verdade. Nos ajuda a lembrar disso todos os dias da nossa vida. Não nos deixa os trabalhos da semana, a correria da semana, fazer com que a gente esqueça da Tua palavra. Que dia após dia a gente te procure, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, para que a gente encontre em Ti o que a gente precisa, porque a gente vai encontrar todo o sustento, toda a paz, toda a direção, toda a sabedoria, a gente vai encontrar em Ti. Então não nos deixa duvidar disso, Senhor. Obrigado por ter morrido por nós. Obrigado por nos amar com tanto amor e deixar tão claro como esse amor é grande e real. Cuida da Tua igreja, ó Pai. Cuida de Campo Grande, cuida dos meus irmãos aqui, dos seus familiares, ó Deus, dos seus amigos, vizinhos, que eles sejam luz aonde quer que eles estejam, refletindo o amor que eles têm no coração. Nos guarda de todo mal. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e continua nos ensinando e nos transformando. É isso que eu te peço, em nome de Jesus que eu oro. Amém.